A Constituição de 88 deixou várias lacunas a serem preenchidas por leis complementares. Vários assuntos deixaram de ser tratados a fundo naquela época para que fossem tratadas depois. E muitas dessas lacunas permanecem até hoje. Uma delas está definida ali no artigo 173 da Constituição, que fala sobre a criação de um estatuto jurídico para todas as empresas estatais. O recente escândalo em torno da Petrobras, essa operação Lava Jato, tudo isso inspirou o deputado mineiro Jaime Martins, do PSD, a retomar esse assunto. Segundo ele, o estatuto poderia ser uma forma de evitar que os problemas voltassem a acontecer com as outras empresas. Por que, deputado, o senhor acha que esse estatuto poderia, enfim, diminuir o risco, pelo menos, de que novos escândalos atingissem as estatais? Em primeiro lugar, acho que vale ressaltar a enorme importância das empresas estatais no Brasil, né? Empresas como a Petrobras, como a Eletrobras, como tantas outras, como o Correios, nosso sistema bancário, os bancos públicos, são empresas muito importantes na vida e no cotidiano do brasileiro. Elas precisam ter agilidade, precisam ter algum nível de autonomia, mas o recente escândalo da Petrobras nos mostra que tem uma coisa muito equivocada na maneira dessas empresas fazerem a contratação. Existe aí a previsão constitucional de que as empresas estatais têm um estatuto, mas a Petrobras contratava seguindo um decreto, acho que o decreto 2.745 de 98, que flexibilizava demais. Esse né? é o do processo licitatório simplificado, né? O processo licitatório simplificado, que vem do RDC, é uma coisa mais recente que se aplica a algumas obras públicas, né? O RDC, esse sistema é aplicado a alguns tipos de obras e algumas situações. Foi aprovado relativamente recente aqui na Casa, copiado da União Europeia, dos Estados Unidos, da OCDE. Ele simplifica demais o processo, ele permite que você faça o processo licitatório sem projeto básico, apenas com um simplificado anteprojeto. Deixando para a empresa contratada fazer isso tudo, né? Contratar o projeto, tanto o projeto básico quanto o projeto executivo, né? E vai se aplicar às obras da Copa do Mundo, das Olimpíadas, as obras relativas ao SUS, alguns tipos de obras que foram selecionadas, as obras do PAC, né? Para ser licitadas através do RDC. Para os demais casos, prevalece ainda hoje, para a administração direta em geral, a Lei 8666, que é uma lei travada, rígida, né? Aqui a Casa já tentou modificar essa lei por diversas vezes, no sentido de flexibilizar um pouco mais, de não engessar tanto as contratações do poder público. Mas no caso das estatais, particularmente da Petrobras, segue-se esse decreto, e esse decreto permitiu que a própria empresa fizesse as suas regras licitatórias. E, naturalmente, fez. Isso é de 98, né? Desde 98, ou 97, por ali, né? 98, decreto 2745 de 98. Isso permitiu que a empresa abolisse, por exemplo, os limites pecuniários para fazer esse tipo de contratação. Ou seja, permite que a empresa contratasse essas grandes obras, né? Sem licitação. Quase que por carta convite, muito simplificado. Você contrata esses pesados equipamentos para perfuração de poços por carta convite. Você pode selecionar as empresas. Isso permitiu a formação desse cartel que fez tanto mal à Petrobras e está fazendo tanto mal hoje à própria autoestima do brasileiro. Perceber que o nosso dinheiro público, essa empresa Petrobras, que embora seja uma empresa com ações na Bolsa, o brasileiro tem um sentimento de que é uma empresa que nasceu com um sentimento nacionalista, né? O sentimento de que é uma empresa que pertence ao Brasil. Então, acho que já é hora, de fato, de nós nos debruçarmos aqui sobre um regulamento que não impeça essas empresas de ter agilidade nas contratações, que não impeça essas empresas de ter a melhor técnica, de ter a melhor tecnologia disponível no mercado, mas que submeta esses processos licitatórios ao mínimo de regramento, ao mínimo de concorrência no mercado. Mas não tanto quanto da Lei 8666, né? E ao mínimo de fiscalização. Essas empresas hoje, todos os conselhos são meras indicações políticas, as diretorias se transformam em indicações políticas que muitas vezes fogem do objetivo principal da empresa,
O diretor é indicado com o objetivo de fazer caixa para uma campanha política. Ele não é indicado com o objetivo de fazer a empresa crescer, de fazer a empresa dar lucro, de fazer a empresa atingir o seu objetivo social. Ou mesmo que não seja isso, eventualmente também simplesmente para acomodar aliados políticos, né? Mesmo que não haja desvio, mas muitas vezes acaba servindo para isso. O senhor acha que esse estatuto serviria também para criar mecanismos para que as instituições, as empresas em si fossem protegidas, blindadas dessa interferência política? Eu acho que nós temos que procurar esse caminho, profissionalizar. Acho que, inclusive, a nossa proposta, ela propõe, inclusive, que os conselhos sejam modificados e tenham um grau maior de profissionalização. Esses conselhos têm servido também nas grandes empresas estatais para acomodar e para melhorar o salário do ministro, para melhorar o salário daquele que tem um cargo importante no governo, mas que o salário está defasado em relação ao mercado, então você põe ele no conselho, que aquilo ali dá mais um ganho adicional. Nós precisamos de ter nesses conselhos, são pessoas profissionais. Eu não tenho nenhuma dúvida que a ministra de então, a conselheira de então, Dilma Rousseff, teve a melhor das intenções ao aprovar esse relatório da compra de Passadina, por exemplo. Mas ela teve que fazer a análise desse relatório num prazo muito curto, que naturalmente um diretor que não esteja bem intencionado, numa reunião, em poucas palavras, pode dar a ela um esclarecimento insuficiente. Como ela tem muitos afazeres, ela assina a prova e depois, passado muito tempo, vai ver que não era bem aquilo que foi colocado na reunião. Então precisamos colocar nesses conselhos pessoas especializadas, pessoas que possam dedicar o seu tempo realmente à tarefa no Conselho de Fiscalização, de tarefa fiscalizatória, no Conselho de Administração, pessoas que possam conduzir melhor os rumos da empresa, inclusive com a participação da sociedade civil. É preciso que a sociedade civil também esteja representada nesses conselhos, não meras indicações políticas do partido A, B ou C. Nós não podemos transformar as nossas empresas estatais meramente em comitês políticos, em comitês eleitorais, em que o partido tal hoje está no poder, é quem vai comandar, que vai fazer o seu caixa político. Eu acho que as empresas estatais precisam estar preservadas dos vendavais do mundo político, não é? É claro que segue a política que a população elegia através da ideologia de um partido, é natural que isso ocorra, é assim no mundo inteiro, mas não deve estar submetida a desejos políticos partidários. Isso acho que as nossas empresas estatais precisam estar a salvo dessa situação e a salvo também dos maus gestores, né? Uhum. Sobre isso, até eu queria perguntar para o senhor, o senhor fez um discurso no plenário sobre essa proposta recentemente, no qual o senhor mencionou a criação de mecanismos de governança eficaz, ali, uma governança de verdade para essas empresas. O que seria a governança na opinião do senhor? Isso seria uma coisa compartilhada com a sociedade? Traria gente do cidadão comum ou representantes da academia ou das organizações organizadas, né, o terceiro setor, para participar disso? O que seria essa governança? Talvez trazer o cidadão comum, não. Mas de tal forma que o cidadão comum se sentisse representado e se sentisse tranquilo na sua casa de que alguém estava cuidando de verificar isso para ele. Nós tivemos aqui nesses conselhos também a presença de alguns notáveis, né? Eu não tenho dúvida que o Dr. Gerdau é um homem da maior competência. Não foi participando do conselho da Petrobras e dessas estatais. Por quê? Porque ele não tem tempo, ele não tem condições de se dedicar. Acaba sendo um conselho mais político do que prático, né? Um conselho muito mais político, é muito mais simbólico, muito mais representativo. Um homem que todos o conhecem, sabem que é um homem de bem, sabem que é um homem capacitado. Mas que não tem tempo. Ele vai para o conselho para participar de uma reunião de 15 minutos e certamente está saindo dali correndo para cuidar de outros interesses, né? Da empresa dele. Então, eu acho que o que nós temos que ter nesses conselhos são profissionais, algumas pessoas até com formação adequada para essa finalidade, pessoas que tenham se dedicado, estudado e que fazem disso uma carreira adequada, né, para que ele possa efetivamente fiscalizar, e algumas pessoas que possam representar alguns segmentos da sociedade civil. A sociedade civil pode estar representada nesses conselhos com uma indicação independente, alguém que possa, numa reunião do conselho, discordar,
Alguém que possa, numa reunião dos conselhos, questionar, fazer cobranças, não é? Pedir vistas. Inclusive estabelecer um sistema de metas. Os gestores têm que alcançar determinadas metas, determinados objetivos. Indicadores, né? Periodicamente. E a cada período, feito um relatório de gestão, entregue esse relatório de gestão, não se pode permitir que se passem 3, 4, 5 anos para que até que se descubra, às vezes, o que está ocorrendo numa empresa tão importante quanto a Petrobras. Deputado, rapidamente, para a gente encerrar, porque já estamos chegando no limite de tempo, qual a perspectiva de tramitação? O senhor apresentou esse projeto agora, por onde que ele deve passar até realmente chegar ao plenário? Eu apresentei esse projeto recentemente, ele vai tramitar normalmente pelas comissões da Casa, deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Comissão, naturalmente, de Desenvolvimento Econômico, pode passar pela Comissão de Trabalho, enfim, várias comissões ele vai tramitar. Mas o que eu sinto é que existe um desejo político a nível de Congresso, mais do que isso, a nível das ruas. As ruas cobram. Como é que vocês deixam uma empresa como a Petrobras ser administrada desse jeito? O próprio presidente do Congresso já formou aqui, indicou alguns membros de uma comissão, vamos dizer, informal, né, de deputados e senadores, para fazer o levantamento de alguns projetos de leis que tramitam na Câmara e no Senado sobre esse tema, para que possa tramitar em regime de urgência nas duas casas. Então, a minha expectativa é de que realmente esse projeto possa, até o final do ano, estar transformado em lei. Que passe por uma extensa discussão, que, quem sabe, passe por diversas audiências públicas que devem passar, talvez possa ser formada até mesmo uma comissão especial para se debruçar sobre esse tema. É a minha expectativa e a minha colaboração ao país no que diz respeito à nossa preocupação com as nossas estatais de modo geral. Deputado Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais, boa sorte com essa proposta do senhor, tomara que dê certo, né? As empresas públicas estatais agradecem. E obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Palavra Aberta. Se você quiser ver as edições anteriores, qualquer uma delas, é só você acessar a nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/palavra aberta, tudo junto. Eu sou Fabrício Rocha, um grande abraço para você. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.